O próprio PT admite que o Lula não vai cumprir as suas promessas. Eu não disse? Mal acabou a campanha, o Lula nem assumiu e o PT já tá admitindo que o Lula não vai cumprir as suas promessas de campanha, que tudo foi um estelionato eleitoral. Putz, estou lascado. Né? O PT estipulou, né, um teto em cima do teto. Eles dizem, olha, para além do teto de gastos, a gente só vai gastar 200 bilhões de reais. Só 200 bilhões de reais. Pô, 200 bilhões de reais você encontra em qualquer esquina. Coisa fácil, né? Não precisa cortar gasto. Bro, what are you talking about, man? Não precisa fazer nada. Não vai gerar inflação, não vai gerar dívida, não vai aumentar a taxa de juros. Não, isso é coisa de gente tecnicista, né? De gente de liberalóide tosco, assim como a gente. E isso não vai gerar problema nenhum. 2 bilhões. Tá barato. Esses 2 bilhões que foram estipulados pelo PT não são suficientes, e o próprio PT percebeu, não são suficientes para cumprir as promessas de campanha do Lula. Lula prometeu pagar R$150 por filho dos beneficiários do Auxílio Brasil. Não vai conseguir com o seu sobreteto de 200 bilhões de reais. Prometeu também um programa de infraestrutura. Lembra do novo PAC? Aquele programa que deixou um monte de obra parada, aquele programa que foi lá centenas e centenas de bilhões de reais para empreiteiras corruptas, para obras inacabadas, para uma infraestrutura que a gente nunca viu no nosso país. Aliás, se tem uma coisa com a qual o nosso país sofre hoje, é um gargalo de infraestrutura que impede que a gente exporte, que impede que a gente importe com eficiência, que impede que a gente tenha uma livre circulação de mercadorias e que o preço das coisas seja muito menor do que poderia ser hoje. A gente poderia ter tanta ferrovia rasgando esse país, a gente poderia ter portos tão eficientes e não ter dias e dias, semanas e semanas, às vezes até meses, de um monte de navio parado, de caminhão parado, esperando para escoar a mercadoria. Tudo isso poderia ter sido solucionado durante os governos petistas e não foi, mesmo com PAC 1, PAC 2, o retorno, a vingança de Jedi, não teve nada, né? Ainda assim, todos esses programas, o dinheiro foi pro ralo, foi pra obra parada, e o Lula prometeu um novo PAC, mas nem o novo PAC ele vai conseguir cumprir a sua promessa. Nós vamos falar sobre isso logo depois que você desce o programa de aceleração de crescimento aí no botão de se inscrever no canal, porque nós precisamos acelerar o crescimento do canal. Clica no sininho para receber as notificações, vamos bater a meta de 1 milhão de inscritos, 1 milhão de inscritos, e a gente precisa de vocês para bater essa meta e continuar fazendo um trabalho firme de oposição aqui dentro do Congresso Nacional. Entre também no nosso WhatsApp, entre no nosso Discord para deixar suas sugestões. Caralho, minha língua tá presa hoje. Mas some a dicção agora, mano. Some a para deixar sua sugestão de projeto de lei e a gente analisar, e muitos projetos que já foram enviados pelo Discord a gente já transformou em PL aqui na Câmara dos Deputados. Então vamos que vamos. Depois de fazer uma análise dos 200 bilhões de rombo que o PT quer criar só para o ano que vem, sem contar para os próximos anos, o PT descobriu que com 200 bilhões de rombo, ainda assim, mesmo com 200 bi de rombo a mais do que os outros 220 bi de rombo que o Bolsonaro já contratou. Então, deixa eu só clarear um pouco a cabeça de vocês. A desgraça que nós estamos vivendo no nosso país é o seguinte, e às vezes as pessoas perguntam, pô, Kim, por que você não ficou tão feliz assim com a sua eleição? Porque eu já sei a bucha que a gente tá para pegar, que a próxima legislatura, os próximos 4 anos de mandato a gente tá para enfrentar. E uma dessas buchas é uma dívida de 220 bilhões de reais que o Bolsonaro já fez pro próximo ano. Para além dessa dívida de 220 bilhões de reais que o Bolsonaro fez pro próximo ano, ainda tem mais 200 bilhões de reais, que é mais uma outra dívida que o Lula quer fazer para cumprir parte das suas promessas de campanha, porque agora a própria equipe dele tá admitindo que não vai conseguir cumprir as promessas que ele fez. Mentiroso! Ou seja, ele já fez a promessa sabendo que não ia conseguir cumprir, nem assumiu o cargo, e a equipe do PT e o PT já admite que foi um estelionato eleitoral. E você aí fazendo L, você aí querendo ver o Brasil feliz de novo, e você aí querendo ver todo mundo se abraçando, a paz mundial, né? De repente todo mundo sendo feliz, acabando a fome e a miséria no estalar de dedos, e o que acontece no próximo dia? 200 bilhões de rombo, com o próprio Lula e com o próprio PT admitindo que não vai conseguir cumprir as promessas de campanha. Você que votou 13 foi feito de otário. Você só pode ser filho do capeta. Você foi feito de trouxa acreditando na promessa do Lula de que iria trazer a sua picanha, de que iria trazer a sua cerveja. No final ele só vai trazer uma dívida que você vai pagar, que os seus filhos vão pagar, que os seus netos vão pagar, e que você não vai sequer usufruir dessa
dívida porque o seu poder de compra vai ser comido pela inflação. O preço das coisas vai aumentar. Vamos lá, eu já disse isso durante a minha campanha e não tinha medo de dizer durante a minha campanha, nunca fiz questão de querer vender um sonho durante a minha campanha, vender uma ilusão, de vender uma mentira, como vários ou a maioria faz durante o período eleitoral. Eu sempre disse que nós iríamos viver a pior crise da história do país. E ainda digo, e anotem, eu já falava para anotar antes, anota agora que a crise está cada vez mais próxima. Todo o populismo e a demagogia do governo Bolsonaro, a PEC kamikaze, agora vai estourar no início do ano que vem. Em vez de tomar a medida certa, né, em vez de tomar aquele remedinho, descansar, tomar um banho gelado, né, depois de toda essa bebedeira, não. Em vez de curar a ressaca, né, descansando, comendo uma sopinha, né, relaxando um pouco, comendo um docinho, não. O que o Lula vai fazer? Ele não quer ressaca, o Lula não gosta de ressaca, ele quer curar ressaca com mais bebida. Então, o cara já tá assim, o cara já se vomitou inteiro, já tá tudo mal, já tá tudo assim, tudo lascado, ele vai se curar com mais cachaça, com mais bebida. Essa é a receita que vai ser adotada pelos governos petistas e isso vai gerar uma ressaca ainda maior. Isso pode postergar a crise por um momento, isso pode segurar a onda e as pontas por um momento. De fato funciona, né? Você gastar de maneira irresponsável durante um período de tempo, funciona, faz sentido. Você de fato segura ali as pontas. Agora, depois que passa esse período, vem uma crise ainda pior, vem uma porrada ainda maior. E é essa crise que a gente vai viver. E agora, mesmo com essa dívida, o próprio PT admite que não vai conseguir fazer o programa de infraestrutura do Lula. Então você que estava esperando emprego na construção civil, você que estava esperando emprego no agronegócio, você que estava desempregado esperando a vitória do Lula para aquecer a economia, para você voltar a fazer seu churrasquinho, a sua picanha, para você voltar a tomar sua cervejinha no final de semana, meu amigo, Eu não disse? não vai sobrar dinheiro nem para tomar. Eu ia falar marca de cerveja aqui, mas para evitar processo eu não vou falar, mas não vai sobrar dinheiro nem para tomar aquela cerveja. Tem puro cheiro de cu. Aquela que você sabe, daquela marca que você fala assim, meu Deus. Gente, cheiro de cu, nunca imaginei. Se eu mandar abastecer a minha boca de etanol no posto de gasolina, vai me fazer melhor do que eu tomar essa cerveja. Nem essa cerveja você vai conseguir adquirir, meu amigo. Porque o rombo é tão grande, mas tão grande, que a gente não vai conseguir pagar, que o mercado vai ficar cada vez mais caro e que para além disso tudo, você não vai ter o que o Lula prometeu de R$150 por filho. Então quem votou no Lula na esperança de, olha, eu tenho um filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos para criar, e esse dinheiro do auxílio não tá sendo suficiente, 150 a mais poderiam ajudar a criar, e eu compreendo quem votou no Lula com base nessa promessa pelo desespero de você estar com fome, pelo desespero de você estar com um filho a mais para criar e não conseguir, e o sujeito, pô, uns R$150 a mais ajudaria. Você não vai ter esse dinheiro, e o próprio Lula, mesmo afundando o país em rombo, em quebradeira, não vai pagar esse dinheiro. Programa de infraestrutura, esquece. Você que votou no Lula esperando, não, pô, agora vamos ter uma ferrovia, não, agora vamos ter uma estrada mais pavimentada. Você que acreditou no programa de infraestrutura do Lula, vamos ter uma energia mais barata, né? Vamos investir em energia limpa, vamos ter uma energia mais barata, mais limpa, mais renovável. Você caiu na mentira do Lula, do PT. Você fez o L e foi usado como massa de manobra para um projeto de poder corrupto, autoritário e que vai destruir o nosso país. É isso que vai acontecer e eu tô aqui para tentar impedir o máximo possível que isso aconteça, para tentar puxar o freio de mão, para tentar diminuir os danos desse grande desastre, dessa grande catástrofe que está se desenhando, que é a pior crise econômica de todos os tempos. A não ser que o Lula conte com algum milagre, com algum outro boom de commodities, como ele teve a sorte de contar no seu primeiro mandato, a não ser que isso aconteça mais uma vez, que ele dê essa sorte mais uma vez, o que eu duvido, mas duvido muito, porque isso é muito pouco provável, não vou falar que é impossível, que pode acontecer, eu posso quebrar a cara, mas é pouquíssimo provável que isso aconteça. Nós vamos quebrar e nós vamos quebrar feio, e os primeiros a pagar essa conta vão ser os mais pobres, porque o PT sempre fez isso, sempre jogou migalhas para os mais pobres, mandando o pãozinho quentinho, cheinho ali, tipo exportação, para os mais ricos, para os bilionários, para o oligopólio dos bancos, para os campeões nacionais, para os empreiteiros amigos,
empregos, sempre foi um esquema de transferência de renda, de saque de renda do mais pobre para o mais rico e vai continuar sendo. Não interessa se você está fazendo L, se você não está fazendo L, todo mundo vai pagar essa conta. E quem mais faz o L e ri nessa hora são os mais ricos, a elite corrupta do nosso país, que já tá na equipe do Lula, que já tá indo nas festas do Alckmin, que já tá indo nas festas do Lula, indo nas festas do governo de transição, sabendo que vai lucrar muito nas costas dos mais pobres durante esse período.